Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai resolver aí as nossas questões do nosso simulado 004 aí, beleza? Se você não tem esse simulado, a gente coloca ele todo dia lá, eu coloco ele todo dia no grupo do WhatsApp, tá bom? Entre as 8 e 9 da manhã. Se você não faz parte do grupo, aqui embaixo tá o link na descrição, tá? Do vídeo aí para você fazer parte do nosso grupo, para você receber o simulado. Também tá o link aqui do simulado, se você só veio aqui e encontrou correção. Se você quiser preencher, fazer o simulado antes de corrigir, corre lá que dá tempo de preencher, tá bom? Você preenche lá e depois você vem aqui assistir a correção para ver como que você foi, o que você errou e como você poderia ter acertado, beleza? Então, bora lá para a nossa correção aí. Primeira questão fala o seguinte: acerca dos conceitos de hardware do sistema operacional Windows 10 e do programa de navegação Google Chrome em sua versão mais atual, julgue o item. A barra de endereço do Google Chrome, localizada na parte inferior da janela do navegador, também funciona como uma caixa de pesquisa? Errado, né? Porque essa barra de endereços ela é na minha parte superior da janela, é onde eu digito os meus endereços lá. Ela funciona como uma caixa de pesquisa? Funciona, tá? Mas ali o local onde ela está aqui está errado. Então a alternativa aí era errado. Ó, começou a pegadinha do malandro aí, hein? Vamos para as próximas. Próxima aí. Relacione os principais protocolos de rede da coluna da esquerda com a sua respectiva funcionalidade da coluna da direita. Beleza. Telnet, protocolo de acesso remoto. Então, Telnet seria 1B. 2, POP3, protocolo aí utilizado para o recebimento de e-mails. Beleza, então a 2 aí seria C. Seria 1B, 2C. E 3, FTP, transferir dados entre computadores. Então, ia ficar como? Ó? Ia ficar 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A. Alternativa correta, então, alternativa D. Beleza? Telnet acesso remoto. POP recebe e-mail. FTP transfere arquivos entre computadores, tá bom? Se você não sabe lá, né, voltando aqui, se você não sabe quais são esses protocolos aí, dá uma assistida lá na minha aula de internet, tá? Eu tenho lá uma aula somente de protocolos, onde eu falo qual a função de cada um deles. Também tem bastante protocolo aí explicado na nossa correção, tá? Se você for lá no Só Questões, na minha playlist de Só Questões, você vai achar bastante lá. Então vale a pena dar uma olhada, assistir todas as aulas de correções, porque você vai entender a maioria dos protocolos aí que a gente tem na nossa internet. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o recurso tecnológico utilizado para garantir a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a irretratabilidade nos meios de transmissão e armazenamento, codificando dados e informações para que estes fiquem disponíveis apenas para seus emissores e receptores. Isso daí é o quê? É biometria? Não, tá? Biometria é um tipo de autenticação e só, tá? Ela não vai pegar nada de integridade e nem de retratabilidade, tá? Assinatura digital. A assinatura digital ela é um tipo de identificação que eu faço, tá bom? Ela pode também ser como um tipo de autenticidade. Algoritmo. Algoritmo é algoritmo, né? É algum código que foi escrito para alguma coisa, beleza? Certificado digital, ele é parecido muito com a assinatura digital, só que ele é mais presente para alguma empresa, algum site, identificar que ele é ele mesmo, tá bom? Ele está identificando perante a minha unidade certificadora que ele é ele mesmo, tá? E criptografia, que é isso daí, né? A criptografia, ela faz o quê? Ela codifica as informações e ela só torna aquela informação disponível pro emissor e pro receptor. Se alguém interceptar na hora da comunicação essa mensagem criptografada, né? Uma mensagem que sofreu criptografia, ele vai entender tudo embaralhado. Então ele não vai saber do que se trata, né? Isso gera confidencialidade, integridade, porque a mensagem não vai ser corrompida, não vão ser colocados novos arquivos aí na hora que ela estiver indo para você. Autenticidade, porque através da criptografia aquele documento se torna autêntico, né? Não se torna mutável. E a irretratabilidade, que aquele documento criptografado não tem como não falar que aquele documento foi feito por você, tá? Só não eu tô negando que aquele documento é meu, não, tá criptografado por você, com a sua chave criptografada, só você que consegue enviar e só eu consigo receber, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa E, criptografia. Criptografia, escrever embaralhado, tá bom? Próxima questão. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuários do sistema. Ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-la. Então, ó, o que acontece aqui, tá? Quando você precisa de alguns privilégios, na verdade, para você trocar a sua senha, você não precisaria de um privilégio, já que a senha é sua, tá? Você pode trocar a senha da sua conta. Mas aqui, o que pega a gente é esse comando.
O PWD, ele é utilizado para quê? Para eu verificar qual que é o caminho inteiro daquele diretório que eu tô, né? Eu tô em um diretório dentro da minha linha de comando, eu coloco lá PWD, ele vai retornar o caminho completo, tá? Ele é diferente, o PWD aqui não vem de password, que daí é o de trocar senha, né? Que é o de trocar senha. O trocar senha, ele vem de PSWD, que é o de password, né? Então ele vem de trocar senha, de senha, tá? Aí você consegue fazer a alteração de senha. Então tá errado aqui por questão do comando. O comando é o PSWD. PWD, ele mostra o caminho total do diretório em que você se encontra aí. Então essa alternativa aí, essa questão tá errada. Próxima questão. A barra de tarefas do Windows 10 é a barra horizontal que atravessa toda a base de área de trabalho, beleza? Então aquela barrinha lá embaixo lá que ela atravessa toda a base da área de trabalho. Considerando-se as informações exibidas no fragmento da barra de tarefas da imagem abaixo, assinar a alternativa correta. Então vamos lá, tem a minha barra de tarefas, né? Eu tenho aqui o botãozinho, deixa eu pegar aqui meu marcador para vocês. Eu tenho lá a visão de tarefas aqui, aquele botão que permite com que eu crie mais de uma área de trabalho para mim, né? Que vai alternar entre as janelas que estão abertas também. Tenho lá o quê? Tenho o meu Google Chrome, tenho o Excel e tenho o Word. Quando eu tenho esse risquinho aqui embaixo, né? Ele vai ficar um risquinho mais escuro aqui, significa que esse documento ou esse arquivo, né? Esse arquivo ou esse programa, ele está em execução. Ele tem alguma coisa aberta pertencente a esse arquivo, tá? A esse programa aí. Então, ó, o Chrome tem alguma coisa aberta e o Word tem alguma coisa aberta, tá? O Excel não tem nada aberto e esse aqui é o meu visão de tarefas. Então, ó, alternativa A, não há nenhum programa aberto? Não, a gente já viu que o Chrome e o Word tá. A alternativa B fala o seguinte, não há nenhum programa fixado. Então, ó, como esse aqui está em execução, ele vai aparecer na minha barra de tarefas. Como o Word também está em execução, o Chrome e o Word estão em execução, eles vão aparecer. Só que esse aqui não está em execução, que é o Excel. O Excel não está aberto. Então, por mais que esse não esteja fixado e esse também não, o Excel vai estar. Porque ele mesmo fechado, mesmo sem ter nenhum arquivo aberto, ele está aparecendo aqui na minha barra de tarefas, tá bom? Então, esse aqui eu não sei se está, esse aqui eu não sei. Mas esse está, tá bom? Porque ele não tem nada aberto e ele está sendo mostrado lá para mim. C. Há uma planilha do Excel aberta? Não, a Excel está fechado, não tem nada aqui. D. Há um documento do Word aberto? Perfeito, pode ser. E todos os programas estão abertos? Não, o Excel está fechado. Então a alternativa correta aí, a alternativa D. Há um documento do Word aberto, né? Se você professor, mas no Chrome também. Mas a questão é que ele falou só do Word, tá? Ele não falou do Chrome, então tá correto. Próxima questão fala o seguinte, ó, a respeito da área de trabalho, também conhecida como desktop, no Windows 10, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, cada usuário, ou seja, cada conta, tem sua própria área de trabalho? Beleza, cada um tem o seu desktop, né? Fechou. Então já vou marcar aqui que essa é verdadeiro, né? Então, para não ter ruim, verdade. 2. Para a conta Maria, os arquivos copiados para a área de trabalho iriam para a pasta C, usuário Maria. Até aqui, beleza, só que faltou colocar o quê? Que ele ia para... Tem o barra área de trabalho, né? Tem uma outra pastinha aqui, tem o área de trabalho ou barra desktop, tá bom? Mesma coisa. Então, essa aqui não é verdadeiro. O caminho até aqui, ó, faltou a pastinha, né? Que ele vai fazer o quê? Ele quer a área de trabalho. Eles iriam para usuários Maria, área de trabalho. 3. Somente os usuários com status de administrador podem criar novas áreas de trabalho para si? Não, tá? Esse daqui tá falso também. Por quê? Os usuários aí, qualquer tipo de usuário pode criar uma nova área de trabalho para ele, né? Através do botão lá, visão de tarefas, a gente consegue criar novas áreas de trabalho no Windows 10. Então, a alternativa correta aí, a alternativa A, somente a primeira questão. Se você não conhece o visão de tarefas, dá uma olhadinha aqui na minha aula de Windows 10, tá? Tem uma aula de Windows 10 que eu falo de Windows Explorer, que eu aponto para ele, e também falo das características do Windows. São 2 aulas, tá? Essa aula também de características do Windows 10 eu falo sobre o visão de tarefas, beleza? Bom dar uma olhadinha nele lá. Próxima questão. Olha que questão legal essa daqui. Essa aqui eu gostei quando eu vi. Falei, essa eu vou ter que colocar no simulado para eles. Dado uma planilha do Excel 365, cujas células D1, D2, E1 e E2 contêm respectivamente os valores 12, 23, 6 e 2. Considere as fórmulas a seguir. Então, ó, ele me deu essas fórmulas aí, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, para resolver isso daqui, ó. E ele fala assim, qual que é a pergunta? Assinale quantas dessas fórmulas produziriam um erro se digitadas na célula A1. Então, ó, a primeira coisa, eu tenho que fazer a minha tabela. Olha, apareceu a tabela, né? Você tem que desenhar lá. Para mim, eu já fiz aqui para ficar melhor. Porque você imagina, minha letra garrancho aqui no mouse, eu fico desenhando para vocês tabela por tabela, não ia dar bom, não. Então, vamos lá, ó. Essa daqui é a minha tabela, tá? D1,
D1 está preenchido com 12, olha lá como ele está escrito aqui. D2 está com 23, D2, 23. E1 está com 6 e E2 está com 2, beleza? Então vamos lá. Assinale quantas dessas fórmulas produziriam erros se digitadas na célula. Primeiro, na célula 1. Primeiro, quantas funções eu tenho aqui? Quantas fórmulas? Ó? Eu tenho uma, tá? Tenho aqui essa daqui. Eu tenho essa daqui que é a minha função C, beleza? Ó, então ele é separado por espaço, tá? Ó, ele deu essa função espaço, essa outra função, espaço, essa outra função e espaço, essa outra função. Então são 4 funções que eu tenho aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira função é D2 dividido por D1 menos E1 vezes E2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver para ver se ela dá erro, tá? Ele não quer saber aí se é erro de digitação de nome de função. Ele quer saber se qualquer tipo de erro. Ele falou que produziriam erros, tá? Então vamos lá. D2 é 23, né? 23 dividido por 16 menos 6 vezes 2. Primeiro que eu faço, a minha multiplicação. Então, 6 vezes 2, 12. 12 menos 12 vai dar 0. 23 dividido por 0 é impossível dividir por 0. Esse é o primeiro erro que o Excel apontou para mim aí, beleza? Então, essa função aqui já entra como função errada, já vai entrar na conta aí. Próximo, C, então a função C, ó, se o valor que eu tenho lá dentro de D2 for maior do que 20, o que eu vou fazer? Se ele for maior, né, minha comparação, ó, minha condição, lembra na função C? Sempre é um valor comparado a outro, sempre o primeiro é essa condição. Então, ó, D2 maior que 20, se ele for verdade, eu vou fazer o D1 menos E2 vezes E1, se não, retorna o número 0. Então, ó, meu critério é esse. Esse é o meu valor de verdadeiro e esse é o meu valor de falso, tá? Então, vai lá, ó, meu critério é que D2, o valor que eu tenho lá tem que ser maior do que 20 para ser verdade. Se ele não for, ele é falso. Então, vamos lá. Ó, aqui é a substituição, né? Substituindo, o D2 é 23 e o 20 que eu tenho lá. 23 é maior do que 20? 23 é maior do que 20. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer 12 menos 2 vezes 6 ou vou retornar 0? Vou fazer 12 menos 2 vezes 6. De novo, ó, né? Ele vai retornar 0 porque, ó, 12 menos 2 vezes 6, menos 2 vezes 6. Quanto que dá menos 2 vezes 6? Acabei de fazer aqui, hein, ó, não vai errar, dá 12. 12 menos 12 retorna 0, tá? Não é por causa desse 0 aqui. Esse 0 aqui, ó, quando retornou verdade, ele não quis nem saber, tá? Eu tenho que fazer a conta. Deu azar que deu 0 também, tá? Deu 0. Então, essa aqui tá ok, ela não vai entrar na minha conta. Essa função C deu certo. Próximo aí, D12 mais D menos 1. Aqui ele não funciona, tá? Ele vai colocar, você tem um valor aqui de uma letra junto com um número, somando ao meu valor de D12, não vai funcionar. Ele dá assim, ó, nome. Não encontrei essa função D aqui que você está falando, tá? Ele entende como D sendo uma função dentro dessa outra função, dentro dessa minha célula aqui, dentro dessa minha fórmula, tá? Ele não vai retornar nada pra gente. Então, ele dá erro. Essa função aqui, ele não encontra, ele entende assim, ó, D é uma função, mas qual função que é? Não sei, não conheço, tá? Ele vai dar nome. E depois ele dá aqui, ó, D1 mais E1 e o AXF2. Por mais que exista essa célula aqui, mas o que ele está fazendo com essa célula? Nada, tá? Ele deu um espaço lá, ele vai me dar nulo, porque, ó, é um valor nulo porque eu não sei o que você quer que eu faça. Beleza, até o D1 mais E1 eu consigo, mas e aí? Depois que você colocou esse AXF2, o que você quer que eu faça com ele? Quer que eu concatene? Quer o juntar? Você quer que eu coloque comercial? Você quer somar? Você quer multiplicar? O que você quer que eu faça? Quer elevar? Se eu não colocar o operador aqui depois, ele vai dar para mim esse erro nulo, tá? Então, são 3 erros que aparecem aí para mim. Legal que ele colocou várias funções, né? E o chato é que eu tenho que fazer conta aqui, uma por uma, para tentar resolver, né? Menos essas duas aqui que já ia dar certo para mim, beleza? A alternativa correta, então, alternativa D, 3 fórmulas produziriam erros se digitadas na célula A1, beleza? Questãozinha aí que é boa porque a gente conseguiu já fazer uma função C, uma divisão, uma multiplicação, mas também a gente tem que saber dos erros aí. Bom que eu já trouxe todos os erros do Excel aí para vocês, tá? Bem legal, por isso que eu optei por trazer ela para vocês aí no nosso simulado. Próxima questão. Analise a imagem abaixo e responda. Beleza, a imagem digitar. O ícone exibido na figura pode ser encontrado no Word 365 em qual guia? Essa daí é a nossa guia início, tá? Cuidado, ó, o Word 365 não é página inicial, tá? É início o nome da minha primeira guia. Por quê? Dentro dele lá, ele entende que o ditar é uma coisa que eu posso ir falando, o meu computador fazendo. Então, é um texto, tá? Eu estou colocando um texto. Dentro da minha guia início, eu coloco todas as coisas relativas a texto, né? Então,
Então, formatação de texto, tamanho de fonte, quero colocar ali também, aumentar minha fonte, colocar tudo maiúsculo, tudo minúscula, negrito, itálico, sublinhado, né? Então, partes rápidas, assim como o ditado. O ditado é uma forma de digitação, né? De digitação, assim, eu falo no meu computador, né? E ele vai digitando lá. Eu converso com o Word vai digitando para mim. Então, é uma forma de inserção de texto, beleza? Isso faz parte do início, tá? Início sempre coisas rápidas, texto simples, inserção de texto, tá bom? Revisão é uma das últimas guias que a gente faz. Lá dentro a gente tem ortografia, a gente tem verificação de erros, a gente tem tradução, né, sinônimos. Então, revisão é uma das últimas coisas que a gente faz controlar alterações, tá? A gente tem lá dentro também. Então, estou revendo meu texto, uma das últimas coisas, para depois mandar ele para imprimir ou salvar e mandar para alguém. Exibir, método como a minha janela do Word é exibida, aquela minha folha é exibida para a minha edição, tá? Não é para impressão, diferente do layout. Layout é como tá a aparência dos meus itens, dos meus objetos, do meu texto dentro da minha folha, inclusive a aparência da própria folha para uma posterior impressão ou para um posterior salvamento, né? Posso alterar formato, tamanho de folha, né? A4, A3, orientação, paisagem, retrato, tá? Isso tudo faz parte do layout. E o inserir. O inserir eu coloco objetos a mais do que texto. Por exemplo, quero colocar um vídeo online no Microsoft Word 365, eu consigo. Quero colocar lá uma animação, eu consigo, né? Que é um formato de vídeo aí. Eu consigo colocar tabela, consigo colocar imagem, consigo colocar ali cabeçalho, rodapé, tá? Isso tudo faz parte do meu inserir. Então, esse ditar, como ele é um texto que eu vou fazer, é um texto simples que vai entrar no meu Word, né? Não é coisa a mais, ele faz parte da minha guia início, beleza? Próxima questão, ó. No Microsoft PowerPoint para Office 365, o modo de exibição em que o usuário pode escolher o desenho, o layout de impressão, a formatação do plano de fundo e onde os cabeçalhos e rodapés aparecerão em uma impressão no modo folheto, é o modo. Se fosse o modo comum, seria o slide mestre, tá? Mas como é no modo folheto, né, que ele vai aparecer todas as folhas para mim lá do meu slide, né? Da minha apresentação. Então, todos os slides, né, da minha apresentação, porque quando eu estava trabalhando de PowerPoint, ele não são folhas, são slides, tá? Então, ele já passa a se chamar o nosso folheto mestre, tá? Não slide mestre. Slide mestre seria no modo comum, tá? No modo de apresentação, modo comum. Agora, como ele está falando modo folheto, aí ele muda para folheto mestre. Então, a alternativa correta aí, a alternativa E. Próxima questão. No que se diz respeito às ferramentas colaborativas do Teams e o Google Meet, julgue o item. O Google Meet permite adicionar legenda a uma transmissão ao vivo? Consigo, tá? Ele tem lá, quando eu estou fazendo a minha transmissão, quando eu estou fazendo a minha reunião ao vivo ali, tem um campo nele que ele fala, que é o CC, que é o Closed Caption, tá? Então, ele permite com que eu adicione legendas ali, ele já faz uma tradução, ele já captura o que eu tô falando e já faz ali a minha legenda, beleza? Então, o recurso é muito legal. Às vezes, para o português, ele não funciona muito bem, né? Ele vai tentar corrigir igual o Closed Caption da televisão, né? Ela já tenta pegar e já fazer ao mesmo tempo lá a legenda simultânea, né? Mas como esses dispositivos são bem treinados para inglês, para outras línguas eles são adaptados, né? Para o português ainda ele, de vez em quando aparece algum erro, mas dá para trabalhar totalmente de maneira ok com ele aí. Então, essas foram as questões aí, a nossa correção do simulado 004. Espero que você tenha ido bem. Fique esperto que amanhã, lá pelas 8, 9 da manhã, eu coloco mais um simuladinho pra gente aí, vocês resolverem. Espero que estejam progredindo. Se não progrediu, vê onde você errou. Volta lá no nosso canal do YouTube e assiste as aulas que você errou, tá? Tem bastante aula já lá para você fazer. E boas provas, bons estudos. Vejo vocês aí no nosso grupo do WhatsApp e no nosso próximo simulado.